Olá! Hoje a gente segue com a terceira e última parte dos vídeos sobre dependência afetiva a partir do livro Amar ou Depender, de autoria do psicólogo Walter Rizzo. Se você ainda não viu a primeira e a segunda partes, é importante que você as assista primeiro para entender direitinho esse vídeo aqui. A primeira parte explica o que é a dependência afetiva e você pode assistir clicando aqui. A segunda parte é sobre a prevenção à dependência afetiva e você pode assistir também clicando aqui. Eu acho o Walter Rizzo muito preciso nas colocações dele. Quando li o livro, tive uma sensação de estar conversando com uma pessoa que não tem medo de falar o que pensa, que não fica amaciando demais as coisas que são difíceis de serem ditas e ouvidas. Por isso eu tenho feito tantas citações aqui usando as palavras dele, e resolvi começar com mais uma delas. Muitas pessoas vivem presas a relações afetivas doentias das quais não podem ou não querem escapar. O medo de perder a fonte de segurança e ou de bem-estar as mantém atadas a uma forma de tortura pseudo-amorosa de consequências fatais para a saúde mental e física. Com o tempo, estar mal vira um costume. É como se todo o sistema psicológico adormecesse e começasse a trabalhar a serviço do vício, fortalecendo-o e evitando enfrentá-lo de todos os meios possíveis. Lenta e silenciosamente, o amor passa a ser uma utopia cotidiana, um anseio inalcançável. E apesar da letargia afetiva, dos maus tratos e da humilhação constante de ter que pedir carinho, a pessoa dependente de uma relação disfuncional se nega à possibilidade de viver um amor livre e saudável. Estanca, paralisa-se e entrega-se à sua má sorte. A gente cansou de saber que uma relação baseada em dependência afetiva não é saudável. De alguma forma, isso precisa ser vencido. E a gente começa essa luta com o princípio do realismo afetivo, que é ver a relação do casal tal qual ela é, sem distorções, sem auto-engano, sendo uma percepção direta e objetiva do que realmente está acontecendo. Na dependência amorosa, o auto-engano trabalha com muita força para manter a pessoa dentro da relação, de forma que ela não enfrente os medos e as dificuldades de sair desse relacionamento. Por isso ocorrem algumas distorções cognitivas que impedem de ver o relacionamento de forma realista. O Walter Rizzo aponta aquelas que são as mais comuns para evitar que a gente veja o relacionamento como realmente é, em vez de como a gente gostaria que fosse. As distorções mais comuns são as seguintes: desculpar o pouco amor recebido, minimizar os defeitos do companheiro, acreditar que ainda existe amor quando não há, persistir obstinadamente em recuperar um amor perdido e afastar-se, mas não de todo. Vamos começar a detalhar mais cada um deles. Desculpar ou justificar o pouco ou nenhum amor recebido. Nesse sentido, a pessoa busca algumas explicações para dizer a si mesma e aos outros por que está em um relacionamento tão pobre. Algumas frases que o Walter Rizzo coloca no livro dentro dessa distorção são as seguintes: ele me ama, mas não percebe. Os problemas psicológicos o impedem de me amar. Este é o seu jeito de amar. Ele me ama, mas tem impedimentos externos. Vai se separar, no caso aqui da esposa, né? Diante dessa situação, você provavelmente vai ganhar mais se conseguir se desvincular desse relacionamento e buscar outra pessoa para a qual você não precisa dar esse tipo de justificativa. Em relação aos problemas psicológicos, se você ama uma pessoa que está passando por dificuldades, pode oferecer ajuda. Mas precisa também ver o engajamento da pessoa em buscar e receber essa ajuda. Cuidado para não se responsabilizar por algo que não está na sua alçada resolver. Agora vamos falar de minimizar os defeitos do companheiro. Dessa forma, a pessoa suporta a relação e evita o rompimento que ela tem medo que aconteça. Algumas frases que exemplificam: ninguém é perfeito e há casais piores. Walter Rizzo nos lembra o seguinte: o apego irracional nos faz ver o anormal como normal, inverte os valores e pisoteia os princípios. Não é tão grave minimizar as deficiências e as consequências. Não lembro que algo ruim tenha acontecido, que é a memória seletiva. E agora, o outro ponto é não se conformar com a perda. Acreditar que ainda existe amor quando não há.
É um luto não terminado, não há aceitação do rompimento. Nas palavras do Walter Rizzo, há algumas falas e suas definições associadas às pessoas que não aceitam o rompimento ou a perda. Mesmo que não estejamos juntos, ele ainda me ama. Otimismo obsessivo perseverante. Depois de tanto tempo, é impossível que tenha deixado de me amar. Costume amoroso. E um amor assim nunca termina. Mumificação afetiva. Essas crenças são guiadas pela ilusão de permanência e apego ao passado. Veja algumas frases indicativas de acreditar que ainda há amor quando não há. Ainda me telefona, ainda me olha, ainda pergunta por mim, ainda não tem outra pessoa ou ainda está disponível, vai perceber o meu valor. Há também ainda outra forma de não se conformar com a perda, que é persistir obstinadamente em recuperar um amor perdido. Algumas frases que mostram que a pessoa está nesse estado. Deus vai me ajudar, joguei as cartas, fiz meu mapa astral. Um ponto importante aqui é que essas soluções são externas, o que coloca a responsabilidade fora de você. É bem cômodo fazer isso, mas bastante ineficaz para resolver problemas e te deixa cada vez mais incompetente para resolver as coisas por si mesmo. Outras frases de exemplo. Tentarei novas estratégias de sedução, meu amor e minha compreensão vão curá-lo. E agora, mais uma forma de não se conformar com a perda é se afastar, mas não completamente. Algumas frases são: vou deixá-lo aos poucos, seremos somente amigos, seremos somente amantes. Como você pode ver nas frases de exemplo, são formas da pessoa se manter por perto do vínculo que gera dependência, com o pensamento de que está se afastando, mas na realidade não está. É uma forma de manter um relacionamento aceitando migalhas para não ficar sem nada, em vez de um afastamento completo que permitiria o processamento do luto e depois a tentativa de um relacionamento saudável com outra pessoa. Como você pode ver até aqui, a mente dependente ela cria muitos subterfúgios para permanecer dentro da dependência. O princípio do realismo é um dos princípios para sair da dependência e consiste mais em desaprender um tanto de coisas, em desaprender a olhar a realidade dessa forma fantasiosa que mantém uma relação ruim, não saudável, em andamento. Para combater a dependência afetiva, precisamos também do princípio do autorrespeito e da dignidade pessoal. Nas palavras do Walter Rizzo, o princípio do autorrespeito e da dignidade tenta definir os limites da soberania pessoal, o reduto último em que os princípios e os valores me definem como humano, o que não é negociável. Quando esses pontos estão claros, nos tornamos invencíveis porque sabemos quando lutar ou não. É importante buscar a reciprocidade do amor, entender que quem fere você não merece e jamais se humilhar. Lembrando que a humilhação pode ser efetiva no curto prazo, mas no longo prazo, uma pessoa que se submete provoca tédio. Walter Rizzo lembra que, e aqui estou citando as palavras dele, é muito difícil amar alguém que se dobra para obter afeto. Um amor indigno é uma forma de escravidão. Existem algumas formas de comportamentos humilhantes que ele traz como exemplo no livro. Em regra, quanto maior a dependência, mais intensa será a manifestação das humilhações, que podem acontecer das seguintes maneiras: reclamar por afeto, quando a pessoa exige atenção, encontros, etc. Comportamentos degradantes e manipulatórios, por exemplo, suplicar, ajoelhar, chorar, gritar. Deixar-se explorar. Aceitar o maltrato com estoicismo, como se pensasse: se sou castigada é porque mereço. Desvirtuar a própria essência para fazer as vontades do outro. A mais sutil e a mais utilizada: não expressar vontades e necessidades. E a última: compartilhar a pessoa amada com outra pessoa. Outro ponto para combater a dependência afetiva é eliminar toda forma de autoflagelo. Walter Rizzo destaca 4. Estagnação motivacional: não mereço ser feliz, então elimino da minha vida tudo que me dá prazer, que é o autoflagelo motivacional. Isolamento afetivo: não mereço ninguém que me queira, quanto mais gosto de alguém, mais o afasto de mim, autoflagelo afetivo. Reincidência afetiva negativa: procurar novas companhias parecidas com a pessoa que nos fez ou ainda nos faz sofrer, profecia autoflagelante. Promiscuidade autoflagelante:
entregar-se ao melhor proponente, se prostituir socialmente ou deixar que façam com você o que bem entendam. Autoflagelo moral. Seu parceiro ou parceira precisa te amar e respeitar. E para que você não aceite nada menos do que isso em um relacionamento, você precisa primeiro ter respeito consigo mesmo. O último princípio que o Walter Rizzo cita para combater a dependência afetiva é o do autocontrole persistente. Para vencer um vício, precisamos de autocontrole e resistência ativa. De acordo com Walter Rizzo, se você deseja acabar realmente com uma relação doentia e não ter recaídas, a extirpação deve ser radical. Não podemos deixar metástases. O rompimento deve ser total e definitivo. Para conseguir isso, temos algumas estratégias. Análise parcial conveniente. Não esquecer o que é ruim e às vezes até mesmo ressaltar essa parte. Falar com pessoas que estão do nosso lado. Controle dos estímulos ou o que convém evitar, ou seja, cortar fontes inconvenientes de informação e eliminar os estímulos ou o acesso aos estímulos que disparam a urgência afetiva, que disparam nossa vontade de permanecer em um relacionamento ruim ou voltar para ele. Para concluir, Walter Rizzo nos lembra que muitas características para amar sem dependência não são socialmente valorizadas ou aceitas. Amar sem medos não é algo que aprendemos, não é tão comum. E por fim, o amor é feito na medida de quem ama. Foi muito bom fazer esses 3 vídeos. É um assunto que me chama muito a atenção e que eu gosto de falar sobre, porque acredito do fundo do meu coração que um relacionamento pode estar entre as melhores ou as piores coisas na vida de alguém. E a minha luta é para que esteja entre as melhores coisas da sua vida. Levar informação sobre o que é ou não é saudável em um relacionamento é minha contribuição, mesmo que pequena, para tentar mudar essa cultura horrível, medonha, que ensinou pra gente que amor e posse estão assim, ó, colados um no outro. Me ajuda a levar esse conteúdo adiante? Até a próxima!